Vida, morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai, oportunidade se perde. Cada um e cada uma de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice essa vida. Então, vamos seguir mais um capítulo do Sempre Zen, Charlotte Joubert. Hoje ela vai falar sobre religião. As pessoas que vêm a um centro Zen estão, em geral, aborrecidas ou desiludidas em virtude de suas experiências religiosas passadas. O sentido original do termo religião é interessante. Vem do latim religare, que significa reatar, unir o homem e os deuses. Re quer dizer de novo. Ligare é atar, ligar, unir. O que estamos unindo? Antes de mais nada, unimos-nos a nós mesmos. Porque mesmo em nosso íntimo estamos separados. E unimos-nos aos outros, enfim, a todas as coisas, as sensíveis e as insensíveis. Unimos os outros a eles mesmos. Tudo que não estiver unido é nossa responsabilidade. Mas a maior parte do tempo, nossa tarefa é nos unirmos a nossos companheiros, a nosso trabalho, aos nossos parceiros, filhos e amigos. Depois é nos unirmos a Sri Lanka, ao México e a todas as coisas do mundo, ao universo. Isso parece uma beleza. No entanto, na realidade, não é sempre que vemos a vida assim. Qualquer prática religiosa verdadeira consiste em retomar a visão do que já existe. É enxergar a unidade fundamental de todas as coisas. É ver nossa verdadeira face. É remover a barreira entre nós, outrem e as coisas. É remover ou enxergar através da natureza dos obstáculos. As pessoas em geral costumam me perguntar:
Se essa unidade fundamental é o verdadeiro estado das coisas, por que quase nunca é vista? Não é pela falta de informações científicas adequadas. Conheço muitos físicos que têm o conhecimento intelectual, mas não vivem suas supostas percepções das coisas em suas atividades diárias. A causa principal desse obstáculo e a principal razão que nos leva a não ver o que já existe é nosso medo de ser ferido pelo que parece estar separado de nós. É mais do que sabido que nosso ser físico precisa efetivamente ser protegido ou não consegue funcionar. Por exemplo, se estamos fazendo um piquenique num trilho ferroviário e uma locomotiva vem vindo, é uma excelente ideia sair dali. É necessário evitar e reparar danos físicos. Porém, existe uma enorme confusão entre esse tipo de dano e outras ocorrências menos tangíveis, que parecem nos ferir. Meu amor me deixou, dói ficar sozinha. Jamais vou conseguir um emprego. Os outros são tão ruins. Consideramos todas essas circunstâncias como fonte de dor. Costumamos sentir que fomos feridos pelas outras pessoas. Se olharmos para nosso passado, fazemos uma lista de pessoas e situações que nos magoaram. Todos têm a sua. Com base nessa longa lista de dores, desenvolvemos uma visão de vida condicionada. Aprendemos padrões de evitação. Tecemos julgamentos e opiniões sobre tudo e todos, que de alguma forma receamos possam nos magoar. Nossas capacidades inatas são postas em funcionamento para evitações, para queixas de sermos vítimas, para tentativas de arranjarmos as coisas a fim de continuarmos mantendo o controle. A vida de verdade, a unidade fundamental nos escapa. É lamentável. Mas há quem morra sem jamais ter vivido, porque ficou completamente obcecado com as tentativas de evitar ser magoado. De uma coisa podemos ter certeza: se fomos magoados, não queremos que isso ocorra de novo. E nossos mecanismos de evitação são quase infindáveis. Todavia, em muitas tradições religiosas, em particular na tradição Zen, há muitas expectativas de se vivenciar o que é chamado de abertura ou experiências de iluminação. Essas experiências são muito variadas, porém, se forem genuínas, iluminam nossa atenção para aquilo que já é. Levam até aí nossa atenção. O que já é a verdadeira natureza da vida, a unidade fundamental. O que encontrei, contudo, e sei que muitos dentre vocês também, é que em si essas experiências são insuficientes. Podem ser úteis, mas se nos apegarmos e ficarmos dependentes delas, elas se tornam barreiras. Para algumas pessoas, elas não são tão difíceis de acontecer. Somos variados nesse sentido e a variação não é tampouco uma questão de virtude. Contudo, sem o empenho de um sério esforço de unificação da própria vida, essas experiências
não fazem muita diferença. O que de fato conta é a prática que temos de efetuar a cada momento, com aquilo que parece nos magoar, nos ameaçar ou nos desagradar. Pode ser com o nosso marido, com nossa esposa, com qualquer pessoa. A menos que em nossa prática tenhamos alcançado um ponto em que reagimos muito pouco, uma experiência de iluminação é quase inútil. Se realmente desejarmos enxergar a unidade fundamental, não só de vez em quando, mas na maior parte do tempo, o que enfim é a própria vida religiosa, então nossa prática elementar tem de construir o que Menzan Zenji, um erudito e mestre do Soto Zen, chama de barreira da emoção-pensamento. Ele quer dizer que quando alguma coisa parece nos ameaçar, reagimos. No mesmo instante que reagimos, ergue-se uma barreira e nossa visão fica obscurecida. Uma vez que quase todos nós reagimos em média, uma vez a cada 5 minutos, fica óbvio que a maior parte do tempo a vida nos está oculta por trás dessa barreira. Ficamos presos no interior de nós mesmos, ficamos presos dentro dos confinados limites dessa barreira. Nossa prática elementar é com essa barreira. Sem essa prática, sem o entendimento dos dentro e fora das barreiras que erguemos, o que em si não é absolutamente fácil, permanecemos escravizados e separados. Pode ser que enxerguemos nossa verdadeira face de vez em quando, mas ainda assim pensaremos que é impossível sermos nós mesmos a cada momento. Em outras palavras, a vida religiosa não terá sido realizada e a humanidade e os deuses permanecerão separados. Existe eu e existe a vida do lado de lá, que considero ameaçadora, e essas dimensões não se reúnem. Essa barreira da emoção-pensamento costuma assumir a forma de uma hesitação entre dois polos. Um é o da conformidade, o sacrifício dos deuses, o sacrifício de nós mesmos, agradar à vida e aos outros, ser bom, tentar ser uma pessoa ideal, asfixiar o que é verdadeiro para nós a cada momento. Essa é a pessoa que tenta ser boa, que tenta se empenhar com sua prática, que tenta obter iluminação, que tenta. Esses esforços são extremamente comuns, em especial nos círculos de alunos do Zen. Mas se praticarmos com inteligência, começaremos a perceber o estilo conformista em que nos afundamos, e depois sentiremos o ímpeto de ir até o extremo oposto, adotando outro tipo de escravidão, a rebeldia ou o inconformismo. É quando as pessoas dizem: ninguém vai me dizer o que fazer. Preciso de meu próprio espaço. Quero que todo mundo fique fora dele. Nesta fase, julgamos os outros com muita brutalidade e formulamos opiniões negativas. Em vez de vermos-nos como inferiores e dependentes, vemo-nos como superiores e independentes. Esses estados de conformismo e inconformismo fluem um para o outro em questão de instantes. Nos primeiros anos de prática, a maioria das pessoas
sai de um primeiro estágio para cair em cheio no segundo. Nessa altura, parece que a vida ficou muito pior, em vez de melhorar. Onde está aquela bela pessoa que eu costumava conhecer? No entanto, os dois estados são de escravidão, porque ainda estamos reagindo à vida. Ou nos conformamos a ela, ou nos revoltamos contra ela. As pessoas e os deuses continuam separados. Todos nós oscilamos entre os dois estágios. Certo dia da semana passada, resolvi às 9 horas que ia responder uma carta difícil, que eu não queria escrever. Às 15 horas dei-me conta de que ainda não havia redigido a resposta. Eu tinha encontrado 15 coisas para fazer entre 9 e 15 horas, que não me haviam permitido respondê-la. Minha reação inicial foi: preciso responder aquela carta. Isso é conformismo. É necessário que eu o faça, devo fazê-lo. A segunda reação foi: você não vai me forçar. Eu não tenho que fazer nada. Posso muito bem deixar essa carta mofando na mesinha. Porém, no instante em que o observador enxergar os dois estados, o que acontece? Quando observei os dois tipos de pensamento, sentei-me e respondi a carta. Qual é a resolução? O que resolve essa batalha incessante em nosso íntimo? O que nos faz reunir aos deuses novamente? Até que tenhamos compreendido esse enigma, estamos presos em suas malhas. A primeira coisa a ser vista é o que estamos fazendo. Quando sentarmos, isso se revelará por si. Primeiro temos um pensamento, devo fazer isso. Se continuarmos sentados mais um pouco, virá o segundo pensamento, mas eu não quero. Começamos a observar que oscilamos entre esses pensamentos como um balanço. Em todo esse processo infindável de ida e volta, não há senão separações. Como resolver a situação? Resolvemos vivenciando o que não queremos vivenciar. Precisamos experimentar não verbalmente a sensação de incômodo, de desconforto, a raiva, o medo, tudo que está por trás da prática de sentar, por trás da oscilação entre um polo e outro. Esse é o verdadeiro zazen. A verdadeira oração, a verdadeira prática religiosa. Com o tempo, a raiva, assim como a experiência física, começará a se modificar. Se estivermos de fato aborrecidos, a mudança pode levar semanas ou meses. Mas se nos entregarmos às vivências, se abraçarmos o tigre, ele sempre mudará. Porque quando a estamos vivenciando em si, não há mais sujeito nem objeto. E nesse estado de indiferenciação, desaparece a barreira imposta pelas emoções, pensamentos. E pela primeira vez, conseguiremos enxergar com clareza. Quando conseguimos ver, sabemos o que fazer. Nosso ato será amoroso e compassivo. A vida religiosa pode ser vivida. Enquanto não nos sentirmos abertos e amorosos, nossa prática está bem ali, esperando por nós. Uma vez que na maior parte do tempo não nos sentimos abertos e amorosos, devemos praticar de modo meticuloso o tempo todo. Essa é a vida religiosa, essa é a religião, embora não precisemos usar essa palavra. Trata-se
da reconciliação das pessoas e de suas noções separatistas. Trata-se da reconciliação de nossos pontos de vista a respeito de como as coisas deveriam ser, como as pessoas deveriam se comportar. Trata-se da reconciliação de nossos receios, a reconciliação de tudo que é a experiência. Experiência do quê? De Deus? Daquilo que simplesmente é. A vida religiosa é um processo incessante de reconciliação, de um segundo ao outro. Cada vez que atravessamos essa barreira, algo muda dentro de nós. Com o tempo, vamos ficando cada vez menos separados. Isso, porém, não é fácil, porque desejamos ficar dependentes daquilo que nos é familiar. Estarmos separados, sermos superiores ou inferiores, sermos alguém diante do mundo. Um dos aspectos distintivos de uma prática séria é o estado de alerta e de reconhecimento para os momentos de separação. No exato instante que tivermos, mesmo que seja um fugaz noção de estar julgando outra pessoa, a luz vermelha da prática se acende e podemos percebê-la. Todos cometemos ações prejudiciais de que não temos consciência de estar praticando. Mas quanto mais praticarmos, mais veremos o que antes nos era impossível enxergar. Isso não é o mesmo que dizer que chegará um momento em que veremos tudo. Sempre haverá algo que não conseguiremos ver. Isso não é nem bom nem mal, é apenas a natureza das coisas. Sendo assim, a prática é só vir aos sexins ou praticar zazen todo dia de manhã. Isso é muito importante, contudo, não basta. A força de nossa prática, a capacidade de a comunicarmos a outros, está em sermos nós mesmos. Não precisamos tentar ensinar os outros. Não precisamos dizer nada. Se nossa prática é forte, ficará evidente o tempo todo. Não temos de falar sobre o Dharma. Dharma é simplesmente o que somos. Falou tudo. Nossa, podia ser o último trecho da sexta-feira antes do nosso cestinho, hein? Esse. Muito bom, muito bom. Você viu que ela fala dos atos prejudiciais, né? Que a gente, de fato, é impossível não cometer, né? E a gente muitas vezes comete sem saber, que ela fala aqui, sem ter consciência de ter praticado. Por isso que no arrependimento a gente fala, alguma vez cometido por mim, mesmo que eu não lembre, né? Em tempos imemoriáveis. E a gente fala, ela traz aqui essa ideia no final, né, de que a gente não precisa falar muito, né, que o Dharma é simplesmente o que nós somos. Me lembra muito o que a gente sempre ouve dos mestres, de que a melhor maneira de praticar e ensinar é pelo exemplo, né? Não adianta nada você falar uma coisa e fazer outra. Fala belíssimamente, expressa o Dharma belíssimamente, decora todos os textos, os sutras, mas na tua vida diária isso não reverbera, né? A gente é capaz de perceber, é muito comum isso. Né? E também que a gente ouve muito
que a gente percebe o tempo de prática de alguém pela maneira como ela entra na sala de zazen, né? Pela maneira que ela caminha, que ela pega os objetos, que ela responde a uma pergunta, assim, a um pedido, né? A gente percebe a prática, onde a pessoa está na prática. Porque tem aquela palavra sendaba, né? Tem um diálogo que o mestre fala, parece que sendaba quer dizer 3 coisas. É sal, um copo e um cavalo, acho. E o mestre provoca o aluno. Ele fala sendaba e o aluno tem que saber o que o mestre está querendo, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como o Zen nos treina, né? Como que a gente aprende na prática do Zen. Às vezes, um pedido, às vezes, uma pergunta que o professor faz para o aluno tem a ver com a resposta que o aluno vai dar, né? A gente também brinca, muitas vezes brincamos durante um retiro, que a pessoa chega e fala assim, Sensei, quem que vai tocar? Quem que vai fazer isso? Normalmente é a pessoa que está perguntando. Porque a pessoa já está atenta àquilo. Se ela está preocupada com quem vai tocar, quem vai fazer tal coisa, é porque ela já está fazendo aquilo. Então, normalmente é a própria pessoa, né? E é muito comum que os professores respondam isso. E o treino Zen, ele tem essa característica que eu acho incrível, sabe? Ele não é acadêmico, né? Então, não importa, não é pelo tempo que você está na prática, né? Isso eu acho muito legal. Tem muito a ver com esse encontro, né? Com esse diálogo, com essas coisas do dia a dia que a gente faz junto, como sangha, como comunidade, né? Qualquer coisa, qualquer atividade que a gente faça juntos em sangha é uma oportunidade preciosa para despertar. Não deixem para outros fazerem. Não façam um corpo mole. Não deixem para depois. Às vezes é numa coisa muito simples que você realiza o estado desperto. E às vezes a gente deixa para depois, né? Então eu acho que isso para mim é o simples e o profundo do caminho do Zen, né? Você não acumula méritos, você não acumula medalhas, carimbos no teu passaporte, né? Você só entra no avião. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou muito empolgada com o Sexim. Quer perguntar, Xisen? Não? Ai, que tua carinha veio. Tá. Boa, boa. Então, só para relembrar da programação do retiro, a gente vai sentar 2 períodos de zazen logo cedo, e aí depois disso é que a gente vai fazer zazen, kinhin, meditação caminhando e zazen. Depois desse segundo zazen, a gente vai levantar e preparar o café da manhã. Vai preparar e vai fazer a refeição. Por mais que a gente não vá fazer as preces em voz alta, né? A gente precisa ter em mente essa gratidão pela vida que nós estamos recebendo e sendo cuidadas, porque estamos podendo nos alimentar naquele momento. Então, essa consciência ela é muito importante. A gente não precisa falar, como disse a Joko Beck, para manifestar o Dharma.
Então, a gente não precisa recitar em voz alta necessariamente nesse dia, porque a gente está fazendo esse compromisso de não criar caos com a nossa fala, né? Então, a gente vai procurar manter o silêncio, inclusive nessa gratidão aos alimentos. Depois, a gente vai ter 2 horas, das 9h30 e às 11h30, a gente já vai estar sentado em zazen, então a gente tem 2 horas para fazer SAMU, que é trabalho, faxina, arrumar o que precisar ser arrumado na casa, deixar tudo em ordem na cozinha, começo, meio e fim de tudo que você começar a fazer nesse dia. Tudo. Se você começou a fazer limpeza no banheiro, porque era o banheiro que você precisava limpar, você vai começar e terminar. E terminar tem a ver com lavar o pano, deixar o pano torcido, secar, não é deixar o pano de molho, né? Então, não se percam nos pensamentos, só façam o que precisa ser feito. É um treino maravilhoso, é transformador, né? E depois aguarde um tempo para um alongamento, porque você vai voltar a sentar de novo, né? Esse alongamento da manhã, ele não precisa ser longo, porque você pode fazer o SAMU como uma prática de alongamento. Se você vai torcer o pano, ganhe consciência dos músculos, do que você está mexendo no teu corpo. Se você vai abaixar para molhar, pegar água no balde, abaixa com consciência, né? Flexionando a perna, deixando o pé bem plantado no chão. Então, use o SAMU como uma prática de atividade física. Nos mosteiros se faz muito SAMU por isso, porque é o momento de se alongar, de trabalhar o corpo, né? Aí nós vamos sentar 2 períodos de zazen de novo, com uma meditação no meio. Depois preparar a refeição do meio-dia e fazer a refeição do meio-dia. Aí tem um intervalinho um pouquinho maior, se você precisar esticar seu corpo, né? Sentar um pouco, deixar a mente um pouco descansar também, né? Olhar um pouco para fora, né? Olhar o horizonte, se você mora num prédio. Tem um pequeno intervalo maior no almoço, a gente volta com 4 períodos de zazen alternados com a meditação caminhando e com alongamento. No segundo período, a gente normalmente toma um chá durante o zazen. Como eu tomo esse copo de água, a gente vai deixar ao lado uma garrafa térmica com uma xícara de chá e a gente vai preparar o chá sentado. Nós não vamos levantar, a gente vai tomar um chá, apreciar o chá, um pequeno doce, um pequeno salgado, o que você quiser, depende do teu organismo, o que precisa, né, para despertar, porque é o segundo período após o almoço. E então a gente aprecia esse chá, repete o chá se quiser, terminou, deixa o chá e continua em zazen até que o sino toque para você levantar, tá bom? E assim a gente vai seguir até a refeição da noite, vai ter um pequeno intervalo e a gente vai retomar com o nosso zazen regular das 19h, onde eventualmente algumas pessoas vão entrar no convite do Zoom online. A gente vai sentar um período, não vai ter a leitura, mas a gente vai compartilhar um pouquinho. Quem quiser falar da experiência do dia e quem estiver entrando naquele momento vai poder ouvir um pouquinho, quem sabe se inspirar para um próximo retiro. Tá bom? Ainda assim, ninguém quer fazer pergunta, ninguém quer falar nada? Então, eu posso perguntar? Pode, Carmen. Pode falar. A gente pode fazer um período, ou se a gente se compromete, faz o período, o dia inteiro? Não, pode fazer o período. Como vocês não estão habituados a fazer retiro ou sentar muito tempo, não tem problema. Eu não tenho ideia como é isso, nem como seria presencial, online, então, menos ainda. Eu estava pensando, não sei, claro, eu poderia me organizar, né, para
um período da tarde, talvez, tarde e noite, se for é possível isso? É possível, sim. O que a gente vai pedir é que você ache um lugar na tua casa que seja o teu lugar de sentar, que fique preservado naquele dia, né? Essa... Tem um pequeno espaço para você fazer uma meditação caminhando, que é bem curtinha. Amanhã o Rokiô vai dar uma orientação às 6h30. Eu vou participar da orientação. E também. Aí você pode começar e vai sentindo como que você está se sentindo. E o mais importante, mesmo que você não sente todos os períodos, que você procure preservar o silêncio e perceber como a mente da gente acrescenta coisas que não há necessidade. É esse esforço de limpar, sabe? De ir para o simples, ir para o que precisa ser feito e fazer, passa para a próxima. O sino, ele vira isso para a gente, né? Aquele poema que eu fiz, sino toca, corpo tocado, tocado corpo, toca o sino, tem esse sentido. O sino tocou, tem algo que eu preciso fazer, né? E se tem algo que eu preciso fazer, eu toco o sino, né? Então, é um pouco essa a provocação que o retiro sugere, principalmente esse de silêncio. Então, se não aguentar sentar, não tem problema, tá? O tempo todo. Muito bom. Obrigada. Então, vamos lá? Sou eu, Iorim. Oi, oi, oi. Deixa eu falar uma coisinha. Duas perguntinhas. A primeira é aqui 12h40, preparar e apreciar a refeição do meio-dia. Não seria bom já começar a preparar na hora do SAMU? Mas isso cada um vai fazer, vai decidir. Tá. Eu acho que não tem necessidade. Você tem da 20 para 1 às 3 da tarde. A gente volta às 15 horas para o Zazen. Se você começar a 15 para 1 a preparar, dependendo do que você for fazer, né? Se você for começar a fazer feijão. Não, tá. Não, mas é importante, por isso que é importante conhecer a rotina e como que você se alimenta. Se você só come uma salada no almoço, não sei, você tem alguma coisa pronta, você só vai esquentar, não sei, cada um vai organizar a sua vida, né? E o seu horário? E o seu horário, porque tem aquilo que é apropriado. Se você tem uma panela de arroz que faz arroz integral com lentilha, faz ao mesmo tempo inhame, mandioquinha, cenoura. Ah, tá de sacanagem. Você não precisa, né? Não, eu não. É que eu fiz uma pergunta meio genérica também para os outros saberem, porque eu fiquei meia. A outra pergunta é que é o seguinte: a gente vai escutar o sino ou a gente que vai bater? Não, eu vou tocar o sino. Então, nós vamos ficar ligados no Zoom o tempo inteiro. Ligado no Zoom o tempo inteiro, mas não precisa ficar olhando na tela. A gente vai tentar deixar a tela com a programação. Para a gente não ficar se olhando. Eu estou pensando em como que eu vou organizar aqui, para eu também não ficar com o celular, acho que eu vou ficar com o computador, né? Então, vou pensar. Eu, Rokiô, estamos planejando isso. Tá bom. E você esqueceu de falar do pão, né? Ah, gente, o pão. Se alguém quiser ainda encomendar, até amanhã dá para encomendar. Só para... Mas aí eu precisaria saber de manhã, porque a Chudem já vai estar fazendo a massa amanhã. Então, se alguém quiser encomendar, por favor. É só para a gente... Então, vamos encerrar? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.